Olá, equipe! Seja bem-vindo à nossa videoaula. O tema dessa videoaula é a ferramenta MIUS. Traduzido, quer dizer Score de Alerta Precoce de Modificação Clínica. O objetivo dessa aula é divulgar a importância e funcionamento da ferramenta MIUS na identificação precoce de deteriorização clínica nas unidades de internação de nosso hospital, como gatilho para acionamento do time de resposta rápida. As principais definições para este tema é uma escala de alerta baseada em um sistema de atribuições de pontos, scores, aos parâmetros vitais, sendo a sua principal finalidade a identificação precoce do risco de deteriorização do paciente. Essa escala permite uma melhor comunicação, oferece autonomia profissional aos enfermeiros e melhora a relação enfermagem-médico, que se repercute no melhor atendimento ao paciente. Nesse trabalho, temos a relação entre o aumento do MIUS antes da admissão na UTI e o risco de óbito. Na primeira tabela, temos os pacientes encaminhados e avaliados, 72 horas e 24 horas. Na segunda tabela, os pacientes que foram a óbito. No comparativo, percebemos que os pacientes que foram avaliados 72 horas e encaminhados precocemente tiveram menor mortalidade do que os pacientes encaminhados e avaliados em 24 horas. Vários trabalhos dizem da efetividade do score de MIUS. Nesse primeiro trabalho traduzido, ele diz o seguinte: alertas de sistemas de pontuação foram originalmente desenvolvidos com dois objetivos específicos: facilitar o reconhecimento oportuno dos pacientes com deteriorização clínica e a capacitar enfermeiros para garantir ajuda experiente através da operação de um limiar de gatilho, que, se necessário, exigir a presença obrigatória de um membro sênior da equipe, como o TRR. Este segundo trabalho diz que a utilização de um sistema modificado de aviso precoce pode também melhorar a qualidade de observação e monitorização do paciente, melhorar a comunicação dentro da equipe multidisciplinar, atenção para encaminhamento adequado aos cuidados intensivos com bom julgamento clínico, ajuda a obter assistência adequada para os doentes e é um forte indicador de fisiologia normal. No último trabalho, o estudo constatou que 41% das admissões na UTI poderiam ter sido evitadas se intervenções fossem realizadas no momento do início das alterações dos sinais. O MIUS ele é calculado para cada paciente, utilizando 5 parâmetros vitais ou fisiológicos: o nível de consciência, a frequência cardíaca, a pressão sistólica, a frequência respiratória e a temperatura. Lembre-se, em nosso hospital temos também a dor como sinal vital, porém para o MIUS não é necessário utilizar. Esta é a tabela de cálculo do MIUS. À sua esquerda existem os parâmetros vitais: respiração, pulso, pressão sistólica, temperatura e nível de consciência. Acima, os scores, que serão analisados e pontuados conforme os sinais do paciente. Um grande exemplo: se o paciente estiver com 15 a 20 de respiração, será atribuído a ele o score 1, conforme acima. Caso o paciente esteja com 41 a 50 batimentos por minuto no pulso, será atribuído também o score 1, à sua esquerda. Se a pressão sistólica deste paciente estiver entre 101 e 199, será atribuído 0, acima descrito. Se a temperatura é 35 a 38,4, atribuir score 0 também. Agora, se o nível de consciência estiver alerta, classificará como 0. E a pontuação total deste paciente, 1 mais 1 mais 0 mais 0 mais 0, será igual a 2. Então, o score 1000 desse paciente é igual a 2. Esta é a tabela de interpretação. Este paciente que fizermos agora, você poderá classificá-lo em score MIUS 2. E lá estará a intervenção. Primeiro de tudo, comunicar à equipe. Depois, avaliar se esse paciente deve ser ingressado no protocolo de sepse. E por fim, reavaliar o MIUS a cada 4 horas. Se caso esse paciente estivesse com MIUS igual a 0,
eu só teria que reavaliar o Mills a cada 6 horas. Se estivesse com o score Mills 1, eu teria que comunicar à equipe e reavaliar o score de Mills a cada 6 horas. Score de Mills entre 4 e 5, devo comunicar à equipe, identificar se existe a necessidade de colocá-lo dentro do protocolo de sepse, chamar o hospitalista e reavaliar o Mills a cada 2 horas. Score Mills maior que 5, aciono o time de resposta rápida. Serão feitas as intervenções necessárias e verificará se tem indicação deste paciente ser encaminhado à UTI. Caso sim, encaminhá-lo. Caso não, reavaliar o Mills a cada 1 hora. Para fazer o Mills, o auxiliar no início do plantão ou na admissão do paciente deve lançar os sinais vitais no sistema MV-PEP-2. Após o lançamento dos sinais vitais, o enfermeiro, no início do plantão ou quando necessário, deverá entrar no sistema de avaliação. Após, selecionar o score de Mills. E por fim, determinar e verificar o nível de consciência, classificando em alerta, voz, dor ou sem resposta. Fazendo isso, o próprio sistema já irá interpretar e dar a intervenção. Neste caso, score 1, atenção, comunicar a equipe e reavaliar a cada 6 horas. O sistema demonstra a classificação e qual intervenção deve ser feita. O painel de gestão de leitos é uma outra ferramenta que está sendo utilizada para lembrar os tempos no score de Mills. Este te auxiliará em lembrar os tempos conforme a classificação de Mills. No momento que deve ser repetida a avaliação, o nome do paciente ficará sublinhado em verde. Caso o nome do paciente esteja em verde, o auxiliar deverá reavaliar os sinais vitais e o enfermeiro reavaliar o Mills. Alguns erros já detectamos na realização do score de Mills. Um exemplo: este paciente recebeu o score 5, deveria ter sido acionado o TRR, porém não foi aberto a ficha. Outro erro que detectamos foi na reavaliação do Mills, conforme estipulado nas intervenções. No dia 16, esse paciente recebeu o score Mills 1, o que quer dizer que deveria ser feito o Mills a cada 6 horas. A nova avaliação, porém, só foi realizada no dia 19, dando continuidade de 6 em 6 horas, porém reavaliado somente no dia 21, quando já estava com o score Mills igual a 6. A sua contribuição é muito importante para o funcionamento adequado desta ferramenta e também para a prevenção de deteriorização clínica no nosso paciente. Se você tiver dúvidas, entre em contato com a Educação Continuada no ramal 7684. Procure seu enfermeiro líder ou também o seu próprio enfermeiro. Obrigado!